Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da TechMaker Brasil. Esse é o vídeo 2 do Camigo, recurso de inteligência artificial generativo, tá? Uma ferramenta que cria respostas do zero, respostas inéditas, voltado para professores e educadores. Qual que é a grande vantagem do Camigo, pessoal? É que as respostas dele, além de serem referenciadas pela Khan Academy, que é uma plataforma de ensino de diversos conteúdos, né? É, ele também produz respostas que que foram pensadas para educadores, com referência confiável, com vocabulário adequado, levando em consideração a idade dos alunos, tá? Ele sempre leva esse tipo de coisa em consideração. Então é um recurso muito seguro para o professor trabalhar, tá? Com confiança. Um recurso que o professor pode ficar despreocupado que qualquer resposta que sair dali vai ser uma resposta que tem um embasamento, né? É claro que é sempre bom a gente ter um olhar crítico para as respostas que qualquer inteligência artificial te dá, mas sem dúvida nenhuma dá uma garantia bem maior. Então, esse é o vídeo 2. No vídeo passado eu mostrei cinco funcionalidades, né, desse recurso, e hoje vou mostrar mais 5 funcionalidades. Espero que gostem. Vamos pro vídeo. Comentários do boletim escolar. Esse aqui é bem legal para quando você tem que escrever comentários, né, em uma avaliação. Então, eu achei bem interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Boletim da, não é, tem o boletim da turma, mas não foi esse o que eu tinha escolhido. Comentários do boletim escolar. Aí tem esse a mais aqui. Gera comentários personalizados e construtivos para o boletim escolar. E aqui na primeira pergunta, ele pede o nome do aluno, primeiro o nome do aluno. E aí que diz, opcional, se não informado, usaremos um espaço reservado como o nome do aluno. Pessoal, essa é uma questão bem polêmica. Embora o Khan Academy garanta que ele não utiliza essas informações como nome de aluno, nome próprio, ele não vai utilizar essas ferramentas para treinar a ferramenta, e ele deixa isso bem claro na política de segurança dele. Mesmo assim, eu preciso passar a informação correta para vocês. E, de acordo com a LGPD e com as boas práticas do uso da inteligência artificial, não é recomendado que você coloque o nome de aluno na ferramenta. Mesmo o Camigo e o Khan Academy dizendo que não tem problema, que eles não vão utilizar essa informação para nada, mesmo assim, eu preciso passar a informação correta. Então é uma coisa que a gente não... Sempre que a gente puder evitar esse tipo de coisa, a gente evita. Então eu vou deixar isso em branco, tá? Ou então eu posso colocar um pseudônimo, tá? Mas nesse caso eu vou deixar em branco. E aí é até legal que aí vocês vão ver como é que ele coloca, né, no texto que ele criar. Ano e série sexto ano. Escrevi os pontos fortes do meu aluno fictício. Mostra curiosidade, faz perguntas que aprofundam, trabalha em grupo com respeito. Enfim, eu coloquei aqui de forma bem objetiva, tá? As áreas de melhoria do meu aluno imaginário. Aí coloquei verificar sempre a autoria e data, não confiar em perfis, blá 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 blá, registrar corretamente as fontes, evitar compartilhar sem ler por completo, tá? E vou clicar em iniciar. Vamos ver. Aí ele fala, por favor, forneça o nome do aluno para que eu possa gerar o título apropriado. Mas eu não coloquei, e olha como é que ele colocou. Ele colocou entre colchetes student name, tá? Então é só você copiar esse texto aqui e trocar depois pelo nome do aluno. Então,
Fulaninho demonstra grande curiosidade durante as aulas, fazendo perguntas que aprofundam o entendimento dos temas trabalhados, consegue identificar com precisão, tá? Pontos para aprimoramento estão todos aqui. Olha como ele desenvolve o texto. Para avançar ainda mais, é importante que o fulaninho verifique sempre a autoria e as datas das informações encontradas, evitando confiar em perfis anônimos ou títulos chamativos. Gente, o texto é muito bem escrito, tá? De novo. Vinícius, eu uso o ChatGPT para fazer isso. Beleza. Eu também uso o ChatGPT para tudo. Qual que é o diferencial? Essa é uma ferramenta desenvolvida para educadores. É uma ferramenta que você tem 100% de certeza de que vai estar na linguagem correta para o aluno. E isso é libertador, sabe? Lembrando que vocês podem clicar aqui na barrinha, experimentar algo diferente, fazer alterações, conversar diretamente com o seu texto, tá bom? Sugerir, e ele vai mudando aqui em tempo real. Show? Vamos voltar para o menu principal, o último dessa coluna. Personaliza textos para atender às suas necessidades de ensino. Então, eu vou botar aqui fake news, texto. Então, imagina que você tem um texto bem complexo, um texto, de universidade, um texto bem denso e complexo. Você copia e cola esse texto aqui. E aí, eu criei um prompt falando o seguinte: instruções para reescrever. Aí eu coloquei: reescreva esse texto deixando adequado para alunos do 6º ano. Tá? Só isso. E é um texto bem complexo. Ó. As fake news constituem um fenômeno sociotécnico que combina incentivos econômicos de plataformas, vices cognitivos de usuários. Tá um texto bem complexo. Que eu pedi pro ChatGPT criar para mim, tá? Para poder exemplificar. E aí vou clicar aqui em iniciar. E pronto. Ele já reescreveu o meu texto, deixando ele adequado para um aluno de 6º ano. Fake news são notícias falsas que circulam principalmente na internet e podem enganar muitas pessoas. Linguagem show de bola, tá? Próximo. Poema divertido. Esse eu fiquei apaixonado por essa funcionalidade. Olha que legal, gente. Transforma momentos memoráveis da turma em um resumo poético e criativo. Resumo da aula. E aqui ele dá a sugestão, ó. Pergunte aos seus alunos o que você aprendeu na aula hoje. Tente ser o mais específico possível. Então, e essa atividade pode ser um exit ticket, por exemplo, uma avaliação de saída, né, que geralmente o professor faz no final da aula para saber se o aluno realmente aprendeu e entendeu a matéria. Uma atividade de fechamento. E aí, ó, eu já coloquei aqui um exemplo do que meus alunos poderiam falar. Resumo da aula: fake news, notícias falsas, denúncia, procurar fontes confiáveis, palavra ou tema orientador, que ele pede aqui embaixo, né? Aí eu escolhi palavra alegria e trabalho em equipe, tá? Então, os meus alunos falaram isso, coloquei de forma objetiva: fake news, notícias falsas, denúncia, procurar fontes confiáveis. Palavra orientador, que ele vai fazer um poema relacionado a isso. Botei alegria e trabalho em equipe. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui está um poema que resume a aula de hoje. Vou ler para vocês. Na rede, notícias voam sem parar, mas juntos vamos sempre desconfiar. Com alegria e trabalho em equipe, buscamos a verdade, sem nenhum eclipse. Denunciar o falso é nossa missão. Procurar fontes com atenção. Assim, a informação vai brilhar e a mentira não vai mais nos enganar. Gente, que maneiro. E ele ainda faz uma driving question para os alunos. Qual verso do poema mostra a importância do trabalho em equipe para combater as fake news? E assim você termina a aula.
Olha que maneiro. Lembrando que é uma ferramenta generativa. Esse poema foi feito agora por ele. Inédito, tá? Teste múltipla escolha. Crie testes de múltipla escolha sobre diversos tópicos. Aqui eu posso pesquisar o tópico na Khan Academy. Fake news, mas eu não quero nenhum. Vou botar aqui, ó, crie seu próprio conteúdo. Habilidade e objetivo de aprendizagem. Tá aqui, ó. Habilidade. Notas. Inclua detalhes sobre o tópico ou ferramenta de ensino que você gostaria de usar. Aí eu vou colocar assim... Cria um teste que seja desafiador e divertido. Ano e série, 6º ano. Opções de resposta que eu posso escolher 4 opções, A, B, C, D. 5 opções, A, B, C, D, E. 2 opções, verdadeiro e falso. Tá? Vou escolher 5 opções. Número de perguntas, 10 perguntas. Iniciar. Uma outra dica é, caso você vá passar, né, esse teste para uma outra ferramenta, como Google Forms, ou, enfim, vai colocar num Word, você pode colocar mais questões do que você realmente quer, e aí você escolhe. Vamos supor que eu queira 10 questões, eu peço 20, e aí eu escolho as 10 melhores, tá? Pronto, tá aqui, ó. Já criou o meu teste com as minhas questões. E no final, gabarito, tá? Então tem aqui a resposta para as 10 questões. Lembrando que é um teste totalmente novo. Gente, olha quanto tempo a gente perdia, né? Eu fico lembrando, tipo, sei lá, há 3 anos atrás, o tanto de tempo que eu perdia fazendo teste, fazendo prova. E agora é tudo assim, muito rápido e, enfim. Chegamos à nossa última funcionalidade do dia. Lembrando que tem muitas outras coisas, tá, pessoal? Tem, por exemplo, aqui gancho de lição, é bem legal. Perguntas de feedback, carta de recomendação. Caso um aluno peça uma carta de recomendação para você, você pode fazer rapidamente aqui com esse gadget. Mas eu procurei trazer as 10 mais interessantes, na minha opinião, tá? E a última é um gerador de rubrica, tá? Que é essa aqui, ó. Para quem não sabe, a rubrica é uma maneira de avaliar, né? É um standard que o professor utiliza para avaliação. Às vezes, avaliar um trabalho ou uma apresentação pode ser bem complexo, né? Porque o que é uma boa apresentação? O que é um bom trabalho? A rubrica ela ajuda o professor a isso, a definir o que é um bom trabalho. Então, por exemplo, vou clicar aqui, 6º ano, descrição da tarefa. Os alunos serão apresentados a diversas notícias e devem ser capazes de dizer se é verdadeira ou falsa e como descobriram isso e apresentar para a turma, tá? Essa é a tarefa de avaliação. Critérios de avaliação. Não vou colocar nada, vou deixar ele sugerir para mim, tá? Mas você pode colocar aqui. Nível de desempenho. Aí, emergente, progredindo e excelência. Eu não gosto muito com 3. Esse aqui eu acho já legal, ó. Expectativas iniciais, criando expectativas, atendendo expectativas e superando expectativas. Esse aqui eu acho bem bacana. O número 4, tá? O que mais? Eu coloquei critério de avaliação. Identificar sinais de desinformação em textos e postagens digitais. Vou colocar aqui, ó. Critério de avaliação. Tá? Iniciar. Pronto. Critério. Aqui ele colocou em inglês, tá? Beginning expectations, developing expectations, meeting expectations e exceeding expectations.
aqueles 4 que foram falados anteriormente em português. Ele não traduziu aqui, mas são os 4 níveis. Isso daqui é bem tranquilo de traduzir. E os critérios, né, que ele indicou. Identificação de sinais de desinformação. Ele só colocou um critério. Acho que é porque eu não defini. Dá para ficar melhor isso aqui, tá? Vou até escrever aqui. Vou pedir para ele... Vamos ver se ele consegue me ajudar. Você colocou apenas um critério. Gostaria de adicionar mais. Vamos ver. Será que ele vai criar? Ó, ele não criou aqui no arquivo, mas ele criou aqui no bate-papo, ó. Adorei sua observação. Uma rubrica rica geralmente tem múltiplos critérios para dar aos alunos um panorama mais completo. Aqui vão algumas sugestões de critério que você pode adicionar à sua rubrica. Clareza na apresentação oral, ótimo, eu já queria isso mesmo. Argumentação e justificativa, ótimo. Uso de fontes confiáveis, perfeito. Colaboração e respeito. Criatividade na investigação, adorei, tá? Então ele não colocou aqui no texto. Eu acho que se eu melhorar esse aqui, ó, critérios. Tá, é porque eu não coloquei, tá, gente? Ele fala aqui, ó, liste até 7 critérios separados por linha. Eu não fiz isso. Eu coloquei tudo direto. Então, eu tinha que adicionar, ó, aqui, ó, pronto, ó. Eu tinha que ter adicionado os critérios aqui, tá? Então, eu mostrei meio errado para vocês, mas agora vocês já entenderam por que não saiu do jeito que eu queria. Cada um desses critérios tinha que estar aqui em quadradinhos diferentes. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, tem mais uma última coisa que eu já ia esquecendo de falar para vocês. Tudo isso que a gente criou fica salvo na plataforma. Então, se eu vier aqui, ó, em meus documentos, ó, tudo isso que a gente criou está aqui. E você pode acessar a qualquer hora. Beleza? Chegamos ao final do vídeo, né? Hoje foram mais 5 funcionalidades, totalizando 10 funcionalidades do Camigo. Tem muito mais para explorar, tá, pessoal? Entra lá, explora, tem muita coisa bacana. E você não precisa parar de usar o ChatGPT, o Gemini, para usar o Camigo. O ideal é que você misture, né, todos esses recursos de inteligência artificial, que você possa saber escolher qual deles vai ser mais adequado para o que você quer fazer, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento certo. Inscreva-se no canal para não perder nada. Manda para aquele seu amigo professor, ou mesmo que não dê aula, né, para aquela pessoa que gosta de educação, ou então para aquele seu amigo que é um entusiasta da inteligência artificial. Compartilhe o vídeo, curte, comenta, manda uma mensagem para mim. Vou ficar muito feliz de te responder. Obrigado aí pela audiência. E vamos ficar com o próximo vídeo, tá? Aqui da série Recursos de Inteligência Artificial que todo professor precisa conhecer. O próximo vídeo já vai chegar mais um recurso novo que eu vou separar aqui para vocês e que vai facilitar a vida de vocês aí no dia a dia da sala de aula, no dia a dia educacional. Tá bom? Eu sou Vinícius Aragão e esse é o canal da Techmaker Brasil. Obrigado!